Olá amigos e amigas, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal de estudo da Bíblia, canal Teologia Adventista. Eu sou o pastor o Anderson Ornelas, e nós estamos aqui mais uma vez, mais uma semana, para estudarmos a nossa Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina. E os temas que nós estamos aprendendo nessa jornada os temas do Evangelho de João. Você é convidado a estar conosco todo este trimestre, avançando poderosamente, firmemente na presença de Deus para estudarmos o tema. E nós hoje vamos estudar a lição número 3, a história de fundo, ou seja, o prólogo, a introdução do livro de João. Você está preparado, preparada para começarmos essa jornada incrível juntos? Que bom! Eu também estou muito animado para nós começarmos essa semana de estudo. Antes de continuarmos, deixa aqui agradecer a você que aderiu ao nosso projeto de oração, você que colocou ali os seus pedidos, o seu comentário naquela enquete, e você que está conosco orando às 3 horas da madrugada. Eu quero confessar a você que eu estou orando todas as madrugadas por você. Na madrugada, eu acordo às 3 da madrugada, eu me ajoelho ao lado da minha cama, abro meu celular, leio os seus pedidos para Deus e ali eu coloco a sua vida na presença do Senhor. Por mais que eu não conheça você, você não me conhece pessoalmente, nós nos conhecemos aqui através da internet, mas nós utilizamos a internet para ser uma bênção para a sua vida e para a minha vida. E saiba de uma coisa, o mais abençoado em orar por você tem sido eu. Quando você ora pelo outro, você que é abençoado. Porque a Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Se eu dedico uma parte do meu tempo para me importar com você, o céu vai derramar bênçãos sobre a sua vida. E eu também vou ficar satisfeito, porque Deus ama conectar os seus filhos através de um propósito. A Bíblia diz em Mateus 18, a partir do verso 18, que quando 2 ou 3 na terra resolverem sobre qualquer assunto e orarem, será concedido pelo meu Pai que está nos céus. Só não será concedido se não for a vontade de Deus e se não for o melhor para você. Mas eu estou orando nesse propósito, que Deus faça o melhor para a sua vida. Por mais que você não entenda o que está acontecendo ou porque Ele permite algo, Ele vai fazer o melhor para te salvar, para te redimir, para te restaurar, para te dar o futuro que você precisa. Porque os planos de Deus para mim e para você são melhores do que os que nós mesmos temos. Por isso, pare de orar a Deus para que Ele cuide dos planos seus. Passe a pedir a Deus para que Ele mostre os planos que Ele tem para você, para que você possa trilhar o caminho que Ele está te guiando, para que você possa cumprir a agenda que Deus tem para você e não fazer Deus cumprir a sua agenda, porque isso não será o melhor para ti. Muito bem, e eu gostaria de agradecer você pelo comentário, pelo like, por estar compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Continue nos ajudando, continue abençoando outras pessoas, enviando esse vídeo para a sua igreja, para o grupo da igreja, para os irmãos, para aquelas pessoas que são seus parentes, para que eles também possam estudar a Bíblia. Sem mais delongas, vamos para o estudo da lição número 3, a história de fundo, o prólogo. Nesta lição dessa semana, nós vamos analisar como Deus se revela a nós. Você sabia que toda vez que você aprende algo de Deus, na verdade não é você descobrindo Deus, é Deus revelando-se a você? Quando você começa a sentir interesse por coisas sagradas, é porque o Espírito Santo está tocando em você e você está abrindo a sua mente, o seu coração para Deus e a palavra de Deus está te atraindo. Por isso Jesus ele se revela. Jesus ele revela Deus. Jesus ele revela o plano que Deus tem para você. Você pode abrir o coração a Deus para a luz do céu e ser iluminado. Ou você pode se fechar os olhos espirituais e continuar na escuridão. O que é verdadeiramente melhor para você é buscar conhecimento de Deus. Né? O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus que se apresenta no Novo. Muitas pessoas pensam que o Deus do Antigo Testamento era mais severo, mais bravo, um juiz que punia todos que cometiam erros. E que agora o Deus do Novo Testamento é Jesus Cristo, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus compassivo e clemente. Pensem bem, o mesmo Deus apresentado aqui em João é o mesmo que se apresentou na sarça ardente para Moisés. É o mesmo que estava com Abraão, é o mesmo que apareceu para os juízes, para os patriarcas e para os profetas. A Bíblia apresenta graça não só no Novo Testamento, mas o termo da graça é algo apresentado em todo o Antigo Testamento e Jesus apresenta-se
para revelar o Pai em carne, que é a revelação especial de Deus, né? E eu gostaria de falar para você um pouco disso aqui na introdução da nossa lição, porque a lição dessa semana vai abordar esse início do Evangelho, as primeiras palavras e parágrafos de seu livro. Nós vamos analisar o versículo 1 até o versículo 18 e analisarmos o que as pessoas pensavam de Jesus naquela época. Quais eram as correntes de pensamento que se tinha sobre Jesus no primeiro século e nos séculos seguintes? Olha só, existiam várias maneiras de se pensar sobre Jesus. Hoje nós olhamos para Jesus e temos essa ideia de que Jesus é Deus, 100% homem, 100% divino. Mas o que as pessoas pensavam sobre Jesus no início do primeiro século, que João quer combater a ideia errônea? Qual é a ideia errônea que as pessoas do primeiro século tinham que João quer combater? Olhem só, existia o docetismo. No primeiro e no segundo século, essa heresia afirmava que Jesus não tinha um corpo físico real, mas apenas aparentava ser humano. Os docetistas negavam a encarnação de Cristo, sustentando que ele era totalmente divino e que a sua aparência humana era uma ilusão. Jesus apenas aparentou ser um ser humano, mas na verdade o tempo todo ele era um ser divino. Era apenas uma ilusão de ótica, enganando a humanidade. Assim pensavam os docetistas. E segundo ponto, existiu o arianismo. Ário, ele defendia a ideia de uma doutrina que Jesus era criatura criada por Deus. Portanto, não era coeterno ou consubstancial com o Pai. Os arianos acreditavam que Jesus era subordinado a Deus e tinha uma natureza divina inferior, que em algum momento da eternidade Jesus não existia e que o Pai então criou o Filho e a partir disso então o Filho passa a ser um com o Pai dali por diante. E num futuro mais distante vai surgir o Espírito Santo dos dois. Isso é o que foi estudado no Concílio de Nicéia, no ano 325. Se você quiser fazer uma pesquisa, coloque 325 no Google, você vai entender e pesquisar ali o concílio onde a igreja e todos os bispos daquela época tiveram que estudar os aspectos e atingir uma resposta, refutar a ideia de Ário. Isso é o que pensava o arianismo. Também temos o nestorianismo dos quinto século, que foi proposto por Nestório. Essa doutrina afirmava que Jesus tinha duas naturezas separadas, uma divina e outra humana, e que essas naturezas não se uniam plenamente. O ebionismo, também do primeiro e segundo século, eram judeus cristãos que negavam a divindade de Jesus, acreditando que ele era um profeta humano, que foi escolhido por Deus em algum momento, mas não era o Filho divino. Eles consideravam Jesus como um homem justo que cumpriu perfeitamente a lei de Moisés e rejeitavam a doutrina da concepção virginal, ou seja, que Jesus nasceu de Maria, nasceu de uma virgem que foi concebido pelo Espírito Santo. Também temos o monarquianismo e este é dividido em duas modalidades. Monarquianismo dinâmico, que defendia que Jesus era um homem comum que foi adotado por Deus em algum momento de sua vida, geralmente ali no batismo, no ano 27, quando Jesus é batizado. Jesus, ele é escolhido por Deus e o poder divino toma Jesus, que era um ser humano comum, coloca o Logos nele, o Logos desce sobre ele e ele passa a ser um ser magnífico que opera todos aqueles milagres, todas aquelas maravilhas, e ensina de forma tão brilhante e se torna um mestre da Galileia, um mestre nazareno. Existe o segundo pensamento do monarquianismo modalista, que também é chamado de sabelianismo, que ensinava que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não eram pessoas distintas, mas simplesmente modos ou manifestações diferentes de um único Deus se manifestar ao longo do tempo. No Antigo Testamento, Deus o Pai se manifestava, agora Jesus é o próprio Deus se manifestando como se fosse Jesus, e depois, quando Jesus sobe ao céu, acontece a manifestação do Espírito Santo. Seriam manifestações temporárias do Pai em um momento, do Filho em outro e do Espírito Santo em outro, mas tudo se refere à mesma pessoa. Também existiu o apolonianismo, você tem aí na tela, eutiquianismo ou monofisismo, que parece do quinto século, adocionismo, catarismo, e você pode ler depois com calma, pausando o vídeo. Vamos agora para a parte de domingo, que tem como título, no princípio, o Logos Divino. O que João revela sobre a palavra, ou o verbo, Jesus Cristo? Vamos ler então João capítulo 1, do verso 1 até o verso 5, para entendermos isso aqui. Nesse texto nós vemos o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Se o texto diz que no princípio era o verbo e o verbo ele estava com Deus, quer dizer que o verbo não era Deus, não era o mesmo Deus. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus e era Deus. Ou seja, Jesus estava com Deus Pai e todas as coisas foram criadas por meio de Jesus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Um ponto interessante que precisamos analisar aqui é que João ele quer abordar a divindade de Jesus e a pré-existência de Jesus. O que é isso? Que Jesus existiu antes de nascer de Maria. E quando nós vemos isso, a pré-existência de Cristo é analisada em alguns textos. Eu vou ler com vocês. O versículo 30 do capítulo 1 que diz assim: É este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão de quem tem a primazia, porque já existia antes de mim. João Batista dizendo que Jesus existia antes dele. Mas João Batista é mais velho do que Jesus. Ele nasceu primeiro. Ele foi concebido primeiro. Então ele diz, ele existia antes de mim. Mostra a pré-existência. O Senhor revelou para João Batista de que Jesus que viria era existente antes dele. Então nós vemos a pré-existência de Cristo nesse relato. No capítulo 5, agora o verso 17, pega a sua Bíblia aí e analisa também comigo. Mas ele disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. A ideia de Jesus trabalhar com o Pai e estar com o Pai sempre, que Jesus estava em uma esfera de realidade diferente da nossa. Capítulo 7, versículo 28, que diz o seguinte: Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo, vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceu. Então perceba que os textos constantemente vão dizer que ele veio, que ele entrou no mundo, que ele desceu do céu. Outros, aqui como eu posso ver com vocês no capítulo 8, verso 58, que ele fala assim, em verdade, verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes de Abraão existir, eu já existia. Eu sou aquele que apareceu para Abraão. Ou o capítulo 17 e o versículo 5 ainda. E agora glorifica meu Pai contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Ou seja, ele existia antes de haver mundo. Você pode ver isso também no versículo 24 e outros textos a mais. Em Cristo, como diz o livro Desejado de Todas as Nações, a vida original, não emprestada, não derivada. Dele vem vida, ele tem a capacidade de dar a vida e de retomá-la, assim como foi em sua morte e na sua ressurreição. Então, o que João revela sobre a palavra, o verbo Jesus Cristo? Jesus é Deus, tá? Ele é o criador de tudo, mantenedor de tudo, ele que se revelou para Adão e Eva, ele que vinha na viração do dia no jardim para conversar com o primeiro casal, ele que aparece na sarça ardente para Moisés, ele que aparece com 2 anjos juntos com Abraão, ali no início, em Gênesis, e promete um filho para Abraão, do qual viria toda a descendência de Abraão. A palavra existia antes do início do universo. João mostra a existência eterna de Jesus, e Jesus e o Pai estão intimamente próximos, conectados. Não é? Quando o texto aqui de João, capítulo 1, diz que no princípio era o verbo, como é que é o texto? No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. O verbo estava com Deus não apenas de estar em um local juntamente com o outro, mas esse verbo, esse texto estava, esse verbo estava, ele conota uma intimidade de ligação entre o Pai e entre o Filho. O texto original grego diz literalmente, a palavra estava com o Deus. Como o termo Deus tem artigo definido, ele aponta para uma pessoa específica, Deus, o Pai. Isto é, a palavra estava com o Pai. Por outro lado, na frase, e a palavra era Deus. O termo Deus não contém o artigo definido, o que nesse contexto aponta para as características divinas. Em resumo, Jesus é Deus, não o Pai, mas o divino Filho de Deus, a segunda pessoa da divindade. Podemos ter a clareza e a certeza que podemos refutar a ideia do sabelianismo. O sabelianismo acreditava então que existia apenas um Deus, e esse Deus se revelou de uma forma em um momento da história, depois de outra forma em outro momento da história, às vezes com o nome Jesus, outras vezes com o nome Espírito Santo, mas não.
Nós vemos aqui que os apóstolos reforçam essa ideia, pois João 1, verso 3 e 4 diz que Jesus é o Criador de todas as coisas. Tudo que antes não existia, mas que passou a existir, só teve seu início por meio de Jesus, que é o Deus Criador. Agora, um ponto que nós precisamos entender aqui, o que isso traz de importância para a minha vida, né? Eu notei aqui no canto da minha lição, né? Quando nós aprendemos que Jesus é o nosso Deus, isso faz uma grande mudança em nós. Saber que o próprio Deus encarnou-se e se tornou como um de nós e se preocupa com os detalhes da nossa vida e está disposto a nos salvar. E isso fala muito sobre Deus. Na antiguidade, eles tinham a ideia de que os deuses eram egoístas. As pessoas tinham que levar diante dos deuses sacrifícios, apresentar um sacrifício para receber uma chuva, para receber uma bênção, para receber cultivo. Então, se Jesus não é Deus, existe uma incapacidade da expiação perfeita por nós. E se Jesus não é Deus, todos estamos perdidos. Jesus ele não é capaz de expiar os pecados da humanidade, porque um ser humano ou um ser criado não poderia expiar o ser humano. Então existiria uma incapacidade em Jesus de perdoar os nossos pecados ou de morrer pelos pecados de todos. Outra coisa, há um risco de idolatria. Se Jesus é um ser criado e nós estamos agora adorando a Jesus, isso é idolatria, é errado. Por que poderemos adorar Jesus? Porque Ele é Deus. Os anjos, que são os seres criados, não aceitaram adoração quando vieram dar notícias e profecias para os profetas, né? Então, outra coisa, a intercessão de Jesus no céu seria ineficaz por nós se Ele fosse um ser criado. A Bíblia diz que Jesus é Deus e por isso nós podemos crer na sua expiação, que ela foi concreta, podemos crer que não estamos cometendo idolatria ao adorar Jesus e com certeza a intercessão de Jesus ela é totalmente eficaz. Deus não quer enganar você. Se Ele disse que é Deus, Ele é Deus. Ele não tem por que querer enganar você. Jesus, Ele disse que Ele era Deus e por isso que Ele irritou tantas pessoas, porque Confúcio nunca disse ser Deus, Buda nunca disse ser Deus, Maomé nunca disse ser Deus, mas Jesus, quando veio, dizia ser Deus, aceitou ser adorado, perdoou pecados, curou pessoas, atribuiu a si todas as características que se dizia com respeito ao Messias, com respeito ao Filho de Deus. Ele mesmo diz ser Filho de Deus. Então Deus não quer enganar você. Ele é o que é e o que disse ser. Ele se revela a você porque quer você mais próximo dele, que você o compreenda melhor, que você o entenda melhor, né? Se ele fosse criado, a sua morte não poderia satisfazer plenamente a justiça divina, né? E um ser finito não poderia expiar o pecado de toda a humanidade. Muito bem. Cumprindo aqui a parte de domingo, nós vamos para a parte de segunda-feira, que tem como título A Palavra se fez carne. Jesus ele não foi uma metamorfose como é apresentado nos mitos gregos por aí. Não, ele era um ser e foi evoluindo, se tornou um ser mais evoluído, mais capacitado, mais dotado de poder, de graça, Não. Jesus ele sempre foi o que é. Ele diminuiu o seu poder, ele encarnou-se, ele se limitou para que pudesse estar mais próximo a você, para que eu e você pudéssemos compreendê-lo melhor através da palavra encarnada. Então temos a palavra escrita, que é a Bíblia, temos a mensagem de Deus que é apresentada em nossa consciência, temos a mensagem de Deus que é exposta em toda a criação, como diz Paulo, as pessoas são indesculpáveis, porque na criação pode-se ver a mensagem do Criador. E também nós temos a mensagem encarnada, que é a mensagem especial de Deus. A palavra se fez carne. O que significa se fez carne? Significa que Jesus se limitou, que ele se esvaziou, que ele assumiu uma forma de um servo. Ele veio, ele entrou no mundo, ele desceu do céu, ele deixou sua glória. O lugar que antes ele estava era um lugar de glória muito magnífico. Ele não poderia vir esse mundo com o brilho, com a glória que ele tinha. Então ele se limita para que você pudesse ter essa oportunidade de conhecer melhor em todas as suas esferas intelectuais, a sua bondade, o seu amor. Então olha só, preste bem o que eu vou explicar para você aqui. Deus tem atributos que são chamados de atributos incomunicáveis. Atributos são características. Por exemplo, Deus ele é eterno. Isso é uma característica de Deus.
Nós não somos eternos. Nós passamos a ter eternidade a partir do momento que obedecermos e Jesus voltar, nos levar para o céu, Ele vai nos dar a eternidade. Como Adão e Eva tinham a eternidade vinculados à sua obediência e comer do fruto da árvore da vida. A partir do momento que eles pecaram, foram expulsos do jardim do Éden e não puderam mais comer do fruto da árvore da vida. Então esse atributo de Deus é incomunicável a nós. Ele vai ser doado para nós em obediência ao Senhor por resto da eternidade, porque Cristo vai fazer isso, é uma graça, uma dádiva. Jesus, Deus, Ele é onipotente, ou seja, tem todo o poder. Esse também é um atributo que não é comunicado. Onisciente, sabe o que todos pensam ao mesmo tempo. Onipresente, pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso Ele não comunica conosco. Mas existem atributos de Deus que são comunicáveis. O amor, a bondade, o domínio próprio, a capacidade criativa. Deus é criador e Ele dá aos seres humanos a capacidade de pegar algo que foi criado por Deus e desenvolver aquilo. A capacidade de dominar. Deus disse, sede fecundos, multiplicai e encher a terra. Dominai sobre os seres que tem na terra e no mar. Cuide do planeta. Essa capacidade que Deus tem de cuidar e de liderar, Ele também deu ao ser humano. Então, o que foi criado por Jesus e por que essa é a verdade mais importante que podemos conhecer? Em João capítulo 1, nós lemos já o versículo 1 até o 3, vamos ler de novo do 1 ao 3 e o versículo 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheios de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O termo habitou significa armar uma tenda. Cristo armou uma tenda em toda a humanidade. Ele se fez carne. Então, o que foi criado por Ele foi tudo. Ele é o acesso que temos ao céu. Entre Deus, o Pai e a humanidade existe um acesso. Esse acesso é Jesus Cristo, o reconciliador, aquela ponte que foi criada para conectar a terra com o céu. Coisa magnífica, né? Não foi fingimento da parte de Jesus, não foi um teatro. Ele realmente fez tudo o que estava possível a ele. Ele realmente se esvaziou. Sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus. Ele foi humilde até o ponto de morrer a morte de cruz, né? Ele então concede o teu poder a todos que creem nele, né? Como diz 1 Timóteo 1, verso 15, ele veio para salvar todos os pecadores. Veio para salvar o pecador, todos os pecadores ele quer salvar. E essa é a mensagem mais linda, pensarmos que Jesus se fez carne para habitar entre nós. Ele ficou limitado a um corpo humano, a um corpo de um bebê. Ele ficou limitado a um certo tempo e espaço, a uma localidade. Nunca andou mais do que 100 quilômetros da sua terra, mas é conhecido no mundo inteiro. Nunca escreveu um livro, mas ele é a inspiração para milhares e milhares de livros que existem. Nunca escreveu uma música, mas também é a fonte de inspiração para inúmeras e inúmeras músicas, milhares e milhares de músicas que exaltam seu nome e contam sua história. Vamos para a parte de terça-feira que tem como título Ouvindo ou não ouvindo a palavra. Leia João 1, do verso 9 até o 13, que dura realidade João retrata sobre como as pessoas respondem a Jesus. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, que dura realidade João retrata sobre como as pessoas responderam a Jesus? Jesus veio para os que eram seus. E quem era os seus? O povo judeu que foi escolhido desde o início com Abraão para representar a Deus, que tinha uma missão especial. Então, mesmo Jesus tendo criado tudo e escolhido um povo seleto para o representar, com uma missão especial de o apresentar ao mundo, esse povo escolhido o rejeitou. Então, é isso que precisamos aprender aqui. Jesus, ele veio, mas os seus escolhidos o rejeitaram. Em Romanos capítulo 9,
ao capítulo 11, Paulo trata do mesmo tema trágico, o fato de muitos judeus terem rejeitado Jesus. Mas Paulo não termina com uma nota negativa. Ele diz que, de fato, muitos judeus, juntamente com gentios, aceitarão Jesus como seu Messias. O apóstolo adverte os gentios para que não se gloriem contra os judeus. Então, presta atenção. O povo judeu, eles rejeitaram a Jesus. Os judeus, a não ser os judeus cristãos, né? Eles não aceitam Jesus como Messias. Estão aguardando o Messias até hoje. Mas um ponto interessante é que Paulo diz, olha, eles rejeitaram o Evangelho. E o Evangelho foi agora apresentado a vocês que são gentios, disponibilizado para todo aquele que crê, todo aquele que aceita. E aí Paulo fala assim, ó, pois se você foi cortado daquela que por natureza era uma oliveira brava e contra a natureza foi enxertada numa oliveira boa, quanto mais essas que são ramos naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Aqui ele faz uma figura de linguagem. A oliveira brava é uma planta, uma árvore, e assim quando você corta um galho dessa árvore, você remove aquele galho e você pega outro galho de uma outra árvore e enxerta na oliveira. É isso que aconteceu. Os galhos originais que foram cortados eram os judeus. E pegaram então um galho novo, que eram os gentios, e enxertaram na oliveira brava. E a seiva dessa planta dá sustentabilidade e vida para o galho que foi enxertado, que são os judeus. E aí ele vai dizer assim no capítulo 9, no capítulo 10, principalmente no capítulo 11. Ora, se Deus enxertou uma planta diferente na planta original, você acha que Deus não tem a oportunidade ou o poder para pegar a própria planta que foi cortada e enxertar novamente na planta, que é a oliveira brava, pegar o galho de oliveira brava e enxertar novamente na oliveira brava? Se Deus enxertou vocês, que eram os gentios, e deu a oportunidade para vocês pela fé de conhecer o Evangelho e de viver por ele, Deus pode dar oportunidade também para os judeus que rejeitaram no primeiro momento, mas que no segundo momento podem aceitar a mensagem. Eu achei que isso aqui é muito interessante. Aqui diz que Paulo diz que os judeus aceitarão Jesus como o seu Messias. Onde nós vemos isso na Bíblia? Olhem só o que a Bíblia diz em Oséias 4, verso 4 ao 5. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus e a Davi o seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do seu Senhor e da sua bondade. Mostra que no final dos tempos, esse povo vai novamente buscar e se aproximar do Senhor. Agora, o livro Evangelismo, Ellen White diz assim: tem sido para mim coisa estranha que tão poucos se sintam preocupados com o trabalho pelo povo judeu, disperso por tantas terras. Cristo estará convosco ao buscardes fortalecer vossas faculdades perceptivas, a fim de verdes mais claramente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As faculdades adormecidas do povo judeu devem ser despertadas. As escrituras do Antigo Testamento, misturadas com as do Novo, serão para eles como o alvorecer de uma nova criação, ou como a ressurreição da alma. Avivar-se-á a memória ao verem Cristo descrito nas páginas do Antigo Testamento. Salvar-se-ão almas dentre a nação judaica, ao serem as portas do Novo Testamento descerradas com a chave do Antigo Testamento. Cristo será reconhecido como o Salvador do mundo, ao ver-se quão claramente o Novo Testamento explica o Antigo. Muitos dos judeus hão de, pela fé, aceitar a Cristo como seu Redentor. Então temos a profecia do Espírito de profecia e continuada aqui dizendo o seguinte: haverá muitos conversos entre os judeus, e esses conversos ajudarão a preparar o caminho do Senhor e fazer no deserto o caminho direito para o nosso Deus. Judeus conversos hão de ter parte importante a desempenhar nos grandes preparativos a serem feitos no futuro para receber a Cristo, o nosso príncipe. Nascerá uma nação em um dia. Como? Por homens que Deus designou se converterem à verdade. Ver-se-á primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão, cheio na espiga. Cumprir-se-ão as predições da profecia. Manuscrito 75, em 1905, livro Evangelismo, página 579. Você pode conferir isso ali. Então, o objetivo central do Evangelho de João é que as pessoas sejam salvas
crendo em Jesus como Salvador. Precisamos dizer para o mundo que Jesus perdoa, que Jesus cura, que Jesus salva. E você precisa crer piamente nisso. Não podemos olhar para as histórias bíblicas, dos evangelhos, como estudamos no trimestre passado ou neste trimestre, como se fosse uma coisa que você já está acostumado a ouvir todo dia e que entra no ouvido e sai no outro. Não, não pode ser assim. Você precisa ler isso aqui com alegria, com fervor, conhecendo esses princípios, gravando na mente, decorando os textos bíblicos, e isso vai fazer a sua fé ficar mais avivada e fortalecida. Deus vai trazer de novo o Espírito Santo sobre a terra. A sua mente vai ser avivada pelo Espírito Santo. Ele vai trazer novamente a oportunidade para que os judeus conheçam ainda sobre Jesus e se entreguem a Jesus perfeitamente. Vamos para a parte de quarta-feira, que tem como título Temas Recorrentes, Fé versus Incredulidade. A Bíblia diz lá em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra fé, em outros momentos eu já falei para vocês aqui no canal, que ela vem do termo de fé no Antigo Testamento. A palavra fé, ela significa emuná. A palavra fé, ela é emuná no Antigo Testamento, que significa fidelidade. Fé é confiança em Deus, mas é fidelidade em resposta a Deus. Eu creio, mas por isso eu também pratico e tenho atitudes corretas diante do meu Senhor. Então, aqui diz assim, é interessante observar que o substantivo fé, crença, que em grego significa pistes, e foi extraída do Antigo Testamento, que tem como em hebraico emuná, aparece 98 vezes em comparação com o total de 241 vezes no Novo Testamento. Então, em todo o Novo Testamento aparece 241 vezes a palavra fé, mas só no Evangelho de João aparece 98 vezes, e isso é muito significativo. Ele está chamando a cada um de nós a cremos que Jesus é Deus, cremos que Ele pode salvar, crer que Ele pode perdoar os seus pecados. Jesus é aquele que se preocupa com você em todas as instâncias. Ele está preocupado com os boletos que você tem que pagar no final do mês. Ele está preocupado em te dar saúde para que você consiga trabalhar, cuidar das atividades diárias. Ele está preocupado com a criação dos seus filhos. Ele quer te dar um bem-estar, uma boa vida, mas Ele quer muito mais salvar você. E para isso, Ele às vezes vai permitir algumas coisas na sua vida. Esse verbo é um tema muito importante em João. O fato de o Evangelho usar apenas o verbo em vez do substantivo parece indicar um aspecto bastante ativo de se tornar cristão. Ser alguém que crê em Jesus é algo que fazemos, e isso se expressa na maneira de viver, não apenas em um conjunto de crenças. O diabo também crê em Jesus. Então, uma coisa é crença passiva e outra é crença ativa. Você crê. A Bíblia diz que Satanás e os demônios creem e estremecem. Mas crer da maneira bíblica é crer de uma maneira ativa. Eu creio e por isso eu confio, e essa confiança me leva a ser fiel. Em João, a principal diferença entre os dois grupos é a forma como se relacionam com Jesus. Aqueles que viram sua luz e foram iluminados por ela se relacionam melhor com Jesus do que aqueles que viram sua luz, não quiseram enxergar e preferiram continuar em trevas. São aquelas pessoas que não buscam o poder de Deus. A graça vem sobre elas, elas aceitam o perdão de Deus, mas elas não entendem que a graça de Jesus, ela não só perdoa os pecados, mas ela te regenera a mente, te dando poder para vencer os pecados. E isso não é muito entendido no meio cristão. As pessoas pensam assim, já fui salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. A graça de Deus perdoa os meus pecados, me coloca uma condição de puro novamente, então está tudo certo, né? Só que a Bíblia vai dizer aqui em Tito capítulo 3, versículo 5, diz assim, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou segundo a sua misericórdia, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, quando Ele doa a graça, a misericórdia e o Espírito Santo atua em você, salvando os seus pecados passados e te dando uma capacidade de viver de acordo com a vontade de Deus. Regenera a sua mente, te dá poder para você gostar daquilo que você não gostava, para fazer aquilo que você não fazia. Você passa agora a apreciar as coisas de Deus, a leitura, a oração, hinos sagrados, estar na igreja, conviver com pessoas, orar por pessoas.
e querer o bem, querer estar no céu, coisa que antes você não se preocupava tanto. Antes você queria apenas alimentar os desejos da carne, as paixões e as concupiscências do corpo, mas agora você quer alimentar a natureza divina que existe em você. Então, como esses textos repetem o tema da fé e incredulidade encontrado no prólogo, rejeitar a luz é decidir ficar em trevas. Todo que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, o texto diz. A incredulidade, ela afeta você acessar as bênçãos do Senhor. Quantas pessoas Deus gostaria de abençoar, mas as pessoas não estão preparadas para receber a bênção de Deus, não é verdade? E aqui diz, de que forma você vive sua fé em Jesus, em vez de apenas concordar que Ele é o Messias? Por que é importante saber a diferença entre as duas coisas? Precisamos saber questionar, saber dar razões à nossa fé. Não precisamos crer de forma cega. Não, Deus quer que nós saibamos por que cremos. Ele quer que você questione, faça boas perguntas, entenda, analise, pesquise. Profundamente você tenha que questionar e entender com a razão. A fé é racional, você precisa ter fé racional. Não é? Os jovens, eles são pensantes. E Ellen White diz no livro Educação, nós precisamos fazer com que os jovens de hoje sejam seres pensantes e não meros refletores de pensamentos de outros. Então, você está na igreja adventista hoje, você saberia explicar por que você é adventista e por que você não é de nenhuma outra denominação? Você saberia explicar qual é a doutrina distintiva dos adventistas do sétimo dia? Você saberia explicar por que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja remanescente e por que você faz parte dela? Nós precisamos ter clareza em nossa mente. De que forma você vive sua fé em Jesus? Ela precisa ser uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé firme. Você não pode apenas concordar que Jesus é o Messias sem fazer a prova bíblica, comparando textos com outros textos e chegar às conclusões bíblicas que estão aqui precisamente providas pelo texto sagrado. Por que é importante saber a diferença entre as duas coisas? Você precisa entender que Ele é o Messias e aceitá-lo como Senhor. Outras pessoas podem crer, mas se não acreditarem, não tiverem fé, nada estará resolvido. Vamos para a parte de quinta-feira, tema recorrente, glória. Leia João 17, verso 1 ao 5. O que Jesus quis dizer quando orou? Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. O texto diz assim, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe destes. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Jesus queria que, com a sua morte, ele glorificasse ao Pai. Porque por mais que fosse algo desvantajoso, vergonhoso, por mais que a morte de cruz fosse algo muito mal visto pelos judeus e por todas as pessoas daquela época, morrer na cruz do Calvário traria eterna salvação para nós, eterno peso de glória. E aqui diz assim, a ideia em João de glorificar a Jesus, ela está ligada ao conceito da sua hora, ou seja, o seu momento da sua morte. A cruz é a hora da glória de Cristo. Quando Cristo morre, ele justifica a sua justiça, ou eu posso dizer, ele vindica o caráter dele mesmo, vindica o caráter de Deus. Ele diz que todas as leis de Deus são justas e ele viveu de maneira justa seguindo todas elas. Ele comprova para o universo de que Satanás estava errado e de que Deus estava e estará sempre certo. Com isso, com a sua morte, ele glorifica o Pai. Ele glorifica o Pai também através de sua vida, quando ele vive piamente, obediente, nos seus ensinos. Nós também podemos glorificar a Deus com o nosso viver. Jesus disse que nós precisamos apresentar a Deus através de nossas atitudes, que as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Quando você faz o que é bom, quando você trata alguém com cuidado, com carinho, com paciência, quando você tem atenção por alguém, você está glorificando o Pai. Você está representando o Pai na terra. Você está apresentando Jesus para as pessoas, o seu caráter, os seus atributos. Essa ideia é bastante paradoxal, porque a crucificação era a forma de execução mais vergonhosa e humilhante no antigo mundo romano.
Esse incrível contraste, Deus na cruz, ilustra o entrelaçamento do enredo da história humana com a história divina. No nível humano, Jesus morreu em agonia como um criminoso desprezado e fraco, clamando: Deus meu, por que me desamparaste? Este lado humano e obscuro da cruz é apresentado em Mateus e em Marcos. O lado glorioso da cruz, no entanto, é destacado em Lucas e em João. É um lugar de salvação e misericórdia, onde o Filho se entrega ao Pai. Esse ponto é muito bonito e eu gostaria de fazer o fechamento aqui, pensando principalmente com vocês nesse ponto. Como glorificar a Deus, o Pai? O que você tem feito que glorifica a Deus, o Pai? Será que muitas das vezes as nossas atitudes não estão sendo pensadas unicamente em glorificar a nós mesmos, em exaltar a nossa própria pessoa? Moisés falhou quando pensou que Israel seria libertado pelas suas próprias forças. Não foi pelas forças de Moisés. Não foi pela sabedoria humana, mas pelo poder divino. Abraão, quando pensou que iria ajudar a Deus com o caso entre Sara e Agar, ele acabou atrapalhando os propósitos de Deus, porque não é a sabedoria humana, é a honra e a glória divina. Não é exaltar o ser humano, mas sim exaltar a Deus. Davi, quando se apoiou na sabedoria humana, querendo buscar glórias para si mesmo, ele falhou. A Bíblia diz que ele tentou buscar apoio no rei Ax, o rei de Gate, e Deus nunca mandou Davi descer para Gate e se fingiu de louco ali. Deus nunca pediu a Abraão que tentasse ajudar a Deus tendo um filho com Agar. Deus nunca pediu que Moisés tentasse resolver os problemas com a sua força, com o seu status, com o seu poder, como uma pessoa de influência dentro do Egito. E foi depois de muito tempo, Deus teve que tirar Moisés do Egito e colocá-lo cuidando de ovelhas no meio do pasto, para que ele entendesse que ele não estava ali para glorificar o ser humano. Ele estava ali para glorificar a Deus. E foi ali quando ele tinha desaprendido todas as teorias antropocêntricas e filosofias humanas. Quando ele achava que ele não servia mais para nada, aí a sarça brilhou e Deus chamou Moisés e disse: eu preciso que você vá e tire o povo de lá. Não é através da sabedoria humana, mas sim através do poder divino. É para glorificar a Deus, e para glorificar a Deus tem que ser da forma de Deus. Porque Abraão usou a sabedoria humana, opinião pautada em sentimentos egoístas, é que teve um caso com Agar e teve um filho. E por causa disso houve uma rixa e uma dificuldade, problemas e consequências entre Ismael e Isaque, entre Agar e Sara. Davi, por se aliar a um povo que Deus nunca mandou que ele se aliasse, agora ele estava do lado do povo filisteu e tinha que marchar e lutar contra o povo de Israel. Não é sabedoria humana, mas sim o poder de Deus. Precisamos glorificar a Deus através de nossas atitudes e não tentar glorificarmos a nós mesmos. Sabe por que muitas das orações de cada um de nós não é respondida? Porque nós oramos muito por nós mesmos. Utilizamos constantemente pronomes possessivos. Meu, minha, eu. Nós queremos constantemente ser abençoados, mas não estamos preocupados em que Deus dê a bênção ao outro. Ellen White diz no livro O Maior Discurso de Cristo, no penúltimo capítulo: aquele que ora apenas por si mesmo, ora de forma equivocada. Precisamos orar mais pelos outros e assim seremos abençoados. Você quer bênçãos para si? Comece a orar a Deus pedindo: Senhor, abençoe-me para que eu possa abençoar os outros. E quando você começar a glorificar a Deus com a sua vida e suas atitudes, aí sim, você vai ser extremamente preparado para a boa obra. Agora sim, Moisés, depois de ficar um tempo no deserto, cuidando de ovelhas, quando ele não tinha mais ideias equivocadas na sua mente, agora sim ele serve para tirar o povo de lá. Agora sim, Abraão, depois de provar que o seu filho não era para ele mais importante do que o próprio Deus, ele ia sacrificar o seu filho e Deus disse: basta, Abraão, não precisa continuar. Agora sei que não me temes em vão. Agora sei que não amo o seu filho mais do que a mim. E através de seguir a glorificação do nome de Deus, Davi se tornou um rei magnífico em Israel e conduziu o povo. Lembre-se, não é sabedoria humana,
Não podemos exaltar o nosso próprio eu. Precisamos exaltar a pessoa de Deus. É na escola da aflição que Deus prepara os seus filhos para as grandes vitórias. Que Deus abençoe você e nós nos encontramos na semana que vem.